Como vocês já devem ter visto, ontem, dia 15 de março de 2021, o Felipe Neto foi intimado pela Polícia Civil a prestar esclarecimentos numa notícia-crime, numa investigação, por ter chamado o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de genocida. Aparentemente não pode chamar o presidente de genocida. A queixa tem como base a Lei de Segurança Nacional, que estabelece crimes contra quem lesa ou coloca em perigo a integridade territorial e a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito e as pessoas, a pessoa dos chefes dos poderes da União. Essa lei é um entulho da ditadura que continua servindo para que se possa perseguir adversários políticos, porque a gente não conseguiu criar na nossa democracia instrumentos para preservar o Estado democrático de direito, mas enfim, isso eu já falei em outros vídeos, eu não vou ficar me repetindo agora. Quero falar especificamente do caso do Felipe, e a primeira coisa para a gente dizer é: não tem nada a ver criticar o presidente da República, ainda que de maneira muito enfática, com ameaçar ministros do STF ou falar em golpe, tá bom? Então, não caiam nessa narrativa que eu sei que já tá rolando por aí. E eu falei em instrumentalizar a lei para perseguir adversários políticos, porque é exatamente isso que estão fazendo com o Felipe. E no caso dele é ainda mais grave. Porque o que ele fez não é crime e o judiciário já disse isso. 2, porque não poderia ser o Carlos Bolsonaro a requisitar essa investigação. E 3, porque não poderia ser um delegado da Polícia Civil a cuidar do caso. Então, vamos explicar. Embora a Lei de Segurança Nacional tenha sido recepcionada pela Constituição Federal de 88, ou seja, ela tenha continuado válida por decisão do STF, enfim, a gente pode discordar da decisão do STF, o artigo 26 da lei, que diz respeito à calúnia ou difamação do presidente da República, não pode ser considerado recepcionado pela Carta Constitucional de 88, pelo menos naquilo que diz respeito à difamação, uma vez que isso impediria a livre manifestação e a liberdade de expressão previstas no artigo 5º da Constituição de 88. A gente precisa, é fundamental, distinguir o que é ato atentatório ao Estado de Direito de críticas legítimas aos atos do presidente. Criticar a postura dos governantes é a forma que o cidadão tem de auditar as políticas públicas que estão sendo colocadas em prática. É uma forma de controle da máquina pública pelo povo. E isso é muito, muito diferente de incitar golpe ou ameaçar a integridade dos ministros. Eu preciso ser repetitiva para que as pessoas entendam. Essas críticas, elas não representam uma lesão à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático ou à federação e ao Estado de Direito. Essa foi, aliás, a decisão do Poder Judiciário, no caso envolvendo o meu colega da advocacia e da CNN, Marcelo Feller, que teve contra si uma requisição do ministro da Justiça para que se investigasse um possível crime tipificado na Lei de Segurança Nacional, porque ele chamou o presidente de genocida durante a sua participação no grande debate da CNN. Então, olha aí, mesma conduta. O inquérito foi arquivado pela juíza Poliana Kelly Maciel Alves, que concluiu pela atipicidade da conduta. Dizer que a conduta é atípica é dizer que aquilo que o Feller fez não caracteriza o crime previsto na Lei de Segurança Nacional. E, segundo ela, não caracteriza porque, para haver crime, é necessário estarem presentes a motivação política do agente, bem como a lesão ou o perigo de lesão aos seguintes bens jurídicos que eu já falei, vou repetir: a integridade territorial e a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito e a pessoa dos chefes dos poderes da União. O que disse a juíza é que, embora o presidente da República seja símbolo da unidade da existência nacional, nem toda crítica contra a sua pessoa tem o condão de consubstanciar a lesão real ou ameaça potencial apta a reclamar a incidência da Lei de Segurança Nacional. Tá mais difícil porque eu estou citando a decisão. E se não tem lesão real ou potencial a esses bens jurídicos que eu já citei, não tem crime. Essa foi também a decisão, a conclusão do ministro Jorge Múcio, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, quando ele concedeu uma liminar num habeas corpus impetrado pela defesa do Feller. O advogado foi o Alberto Zacarias Toron, meu ex-chefe. O ministro disse que não encontrou nos comentários do Feller nenhuma lesão real ou potencial ao Estado brasileiro, tão somente uma crítica severa à postura do presidente da República frente à pandemia da Covid-19. E as condutas são equivalentes. Só aí a gente já tem explicação suficiente para o absurdo, mas tem mais. Vamos lá. Pelo que a gente sabe até agora,
A notícia crime foi assinada pelo filho do presidente, o Carlos Bolsonaro. E isso causa um certo espanto, porque quem deveria assinar essa requisição de investigar a atitude do Felipe Neto seria o ministro da Justiça ou alguém indicado por ele. E aí eu fico pensando, será que o ministro da Justiça não topou assinar? Eu confesso, fiquei na dúvida, mas pensei que se fosse eu o ministro da Justiça, eu também não assinaria, porque aquele que dá causa à instauração de inquérito policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, e o judiciário já falou que essa conduta não é crime, quem faz isso comete denunciação caluniosa, que é um crime previsto no artigo 399 do Código Penal, com pena de 2 a 8 anos. Outro absurdo do caso: a intimação recebida pelo Felipe tem como origem a Polícia Civil. E, no entanto, a Lei de Segurança Nacional fala que quem deve investigar os crimes ali previstos é a Polícia Federal. A competência da Polícia Federal para os casos que envolvem a LSN está prevista no artigo 31 da lei. Eu vou citar o artigo para vocês. Para apuração de fato que configure crime previsto nesta lei, instaurar-se-á inquérito policial pela Polícia Federal. Só que aí, eles precisavam do delegado o quê? Que já indiciou o Felipe Neto por corrupção de menores. Eu não quero aqui fazer pressão em nenhum membro do Ministério Público, mas acho que vale a pena lembrar que a lei de abuso de autoridade já está em vigor, A pergunta que fica no final desse vídeo, já ressaltado o absurdo, é por que o Felipe Neto, aliás, não só o Felipe Neto, mas muita gente tem chamado o Bolsonaro de genocida. O Felipe Neto chamou o Bolsonaro de genocida considerando as ações do presidente na gestão da pandemia. Em um vídeo publicado hoje, ele reforçou esse posicionamento, justificando que o presidente chamou a pandemia da Covid-19 de gripezinha, que o presidente incentivou as pessoas a saírem nas ruas como se nada tivesse acontecendo e provocou aglomerações, Além disso, ele reforça que o presidente sabotou as medidas dos prefeitos e governadores que estavam tentando frear a disseminação do vírus. Ele desincentivou o uso de máscaras e gastou muito dinheiro na produção e na compra da cloroquina, um medicamento sem nenhuma comprovação científica. Depois ele disse que não fez propaganda, mentiu. E pior de tudo, se recusou, pior de tudo, não tão ruim quanto, se recusou a comprar vacinas. No caso que eu citei, do Marcelo Feller, ele chama o Bolsonaro de genocida com base em uma pesquisa realizada por um professor da Universidade de Cambridge, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E essa pesquisa liga o comportamento do presidente Jair Bolsonaro a um aumento de 10% dos casos de infectados por Covid-19. A pesquisa, de maio de 2020, portanto já faz tempo, concluiu que a insistente defesa do Bolsonaro do fim do distanciamento teria afetado o comportamento dos brasileiros, sobretudo nos municípios onde os seus seguidores são mais numerosos. Se isso foi em maio, imagina hoje, O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, também usou o termo ao alertar, em julho também chamou o Bolsonaro de genocida, ao alertar que o Exército, por participar desse governo, poderia estar se associando a um genocídio. O Bolsonaro também foi denunciado, e eu quero ressaltar que aqui eu não estou falando em denúncia no sentido técnico, mas no sentido de comunicação, de uma conduta. Enfim, ele foi denunciado no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade e genocídio. A iniciativa está sendo liderada por uma coalizão que representa mais de 1 milhão de trabalhadores da saúde no Brasil e é apoiada por entidades internacionais. Essa denúncia, que vem dos sindicatos de profissionais da saúde, considera que existe dolo e, portanto, intenção na postura do presidente quando ele adota medidas que ferem os direitos humanos e deixam a população desprotegida, colocando as pessoas em situação de risco em larga escala, especialmente os grupos étnicos mais vulneráveis. Em outra ocasião, o Bolsonaro também foi denunciado, também não no sentido técnico, no mesmo Tribunal Penal Internacional, pelas situações envolvendo os povos indígenas. Naquele momento, a acusação era de risco de genocídio e essa denúncia não foi descartada liminarmente pela procuradora do Tribunal Penal Internacional. Esses casos que eu citei aqui mostram que não foi só o Felipe Neto que chamou o Bolsonaro de genocida ao criticar a gestão que ele fez da pandemia. Mas é importante a gente dizer que criticar é muito diferente de incitar a violência ou o golpe. Se fossem investigar todo mundo que chama o Bolsonaro de genocida, que chamou o Bolsonaro de genocida hoje no Twitter, ia ficar difícil para o delegado que se mete naquilo que é a atribuição da Polícia Federal.
Então, a mensagem final é: não se iludam. A intenção não é de que o Felipe seja de fato denunciado pela prática desse crime ou condenado pela prática desse crime. A intenção é constranger, é censurar. E não só o Felipe, você também. Por isso é tão importante que essa informação circule.